Vamos dividir aqui a resposta, até porque eu tenho o melhor técnico ao meu lado para poder fazer a solução do seu problema no que diz respeito à modificação, à resposta. Eu quero dizer ao senhor uma coisa, até porque eu não conheço no Brasil governo de 20 anos. Eu conheço no Brasil governos que de 4 em 4 anos são avaliados nas urnas para o prosseguimento das suas ações. Eu conheço o governo de 20 anos em Cuba. Eu conheço governos que estendem o seu período de autoritarismo, por exemplo, na Angola. Conheço na Venezuela, mas não conheço no Brasil. Aqui no município de Jundiaí não existe governo de 20 anos. Aqui no município de Jundiaí existem governos que de 4 em 4 anos passam pelo crivo das urnas e têm a sua condição renovada para a administração da cidade. É só essa pequena correção para que a gente não fique com a impressão de que nós vivemos em Cuba ou na Venezuela ou em Angola. Nós vivemos no Brasil, especialmente na cidade que o senhor há 67 anos ajuda a construir. E essa cidade que o senhor há 67 anos ajuda a construir não vive um regime como Cuba. Ela vive um regime de democracia, portanto, os nossos governos são avaliados de 4 em 4 anos. E o sucesso das administrações é que nos permite exatamente fazer a renovação e a continuidade administrativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, há um vício de início. No início, onde foi feito a fração de uma gleba de terra, em que se gerou um loteamento com necessidade de regularização, não é responsabilidade da prefeitura. Aquele que fez a compra do lote, assim como aquele que fez a venda do lote, deve sim ser responsabilizado. Mas o problema é que no Estado paternalista, no Estado e na concepção daquele que entende que o Estado é o provedor de todas as soluções, inclusive daquelas que não se iniciaram de maneira correta, nós temos essa percepção de que o problema agora é de vocês, mas o início do problema não era nosso. Nós não fomos lá à época do fracionamento. A legislação que trata de regularização de loteamentos, condomínios e tudo aquilo que é implementado na cidade é uma legislação que segue a ordem nacional e segue a ordem estadual. O equipamento público e a área verde não pode ser desconsiderada na formatação de loteamento, porque o cartório não registra. Aliás, o senhor fez uma consideração perfeita. Você disse, olha, agora eu tenho mais um problema, que é fazer o registro no cartório. O cartório não é da prefeitura. O cartório não é da prefeitura, a CETESB não é da prefeitura. Os organismos que regularizam as obras não são da prefeitura, a não ser aqueles que têm competência municipal. Então, só para a gente organizar a linha de raciocínio e não cometer aqui nenhum tipo de, vamos dizer assim, de injustiça e poder dar a responsabilidade para quem tem a responsabilidade. Nós não podemos fazer a regularização. Não acha o senhor que eu fico feliz quando chego na chácara Santa Adélia, ou então até mesmo no bairro do Água Doce, ou alguns loteamentos que nós temos na Roseira, assim como nós temos na Toca, e eu vejo que as pessoas, muitas delas estão sem água, muitas delas não têm, como por exemplo lá no Retentem, a chance de uma passagem do esgoto, a abertura de vias e o transporte por ônibus. Nós não ficamos satisfeitos, mas é muito importante que no crivo da justiça, que eu tenho absoluta convicção que o senhor é muito bem formado nisso, sabe que a responsabilidade não pode ser atribuída a quem não tem responsabilidade. O nosso governo não pode se comprometer com aquilo que não cabe na caneta dele. Aliás, essa é a nossa grande diferença. Nós nos comprometemos com aquilo que nós podemos fazer e nós não geramos expectativa com aquilo que nós não podemos fazer. Processo de regularização de área, ele é entendido por nós como um processo de cunho absolutamente responsável por parte da prefeitura e por parte do proprietário. Eu disse e fui recentemente, quero contar essa passagem aqui para o senhor. Deu tempo, eu posso só pedir para que o Parimoschi responda a questão do IPTU? A gente pode estender em 1 minuto. Só para não ficar sem a resposta. O lançamento de IPTU é feito com base na mudança da setorização, que é feito com base numa legislação, né? Quando há transformação de zona rural para área urbana, automaticamente lança-se o IPTU. E quando isso é feito posteriormente à data da lei que transformou, gera-se o lançamento retroativo. O que nós estamos fazendo, não só para o Tarantela, até que se vocês requererem isso nós vamos avaliar, nós estamos fazendo para todos que já requereram, nós estamos relançando os carnês anteriores para que vocês possam ter um fluxo de pagamento programado com os moradores, porque o imposto ele é indiscutivelmente devido. Ocorre é que realmente acumulou para que se pagasse o IPTU em curso com os anteriores. O que nós estamos fazendo é uma reprogramação com a própria Associação de Moradores do bairro, né, para que haja uma melhor definição daquilo que é
daquilo que é a possibilidade que vocês têm de pagar. Ou seja, a programação financeira pode ser feita, pode ser refeita. É só vocês requererem ela na Secretaria de Finanças. Fica aqui a sugestão. Faça o requerimento da forma como o ex-secretário de Finanças está aqui anunciando, para que seja feita uma reavaliação e aí sim a adequação desse fluxo de pagamento que o senhor se refere.